Bom, eu sempre me considerei uma pessoa extremamente independente, mas eu vou confessar para vocês que de uns tempos para cá eu notei uma coisa que começou a me incomodar bastante. Eu percebi que em algumas áreas da minha vida eu estava e estou extremamente dependente. E aí foi nesse momento que eu comecei a me perguntar, será que a independência é algo que a gente conquista uma vez e pronto, acabou? Ou é algo que a gente precisa continuar cultivando ao longo da nossa vida? Bom, aí nos takes iniciais desse vídeo, eu sempre procuro colocar alguns takes iniciais de algum momento que eu tô vivendo. Eu coloquei alguns pedaços aí da minha viagem para a Puglia, onde eu vou trabalhar durante o verão. E aí, só contextualizando rapidamente, atualmente eu moro em Bérgamo, que é no norte da Itália, e eu vou trabalhar no sul da Itália, que é totalmente oposto, na Puglia, que é uma região de praia, onde eu vou ali trabalhar durante esse período aí de verão. E aí você se pergunta, tá, Thaís, mas por que tu colocou isso? Porque eu tô aqui para apresentar um momento da minha vida para vocês, onde eu vou justamente aproveitar esse momento para pensar e refletir, né, repensar sobre algumas coisas da minha vida. Então, planos futuros, algumas decisões e também a questão da dependência, que é algo que tem me incomodado bastante. Então, sabe quando a gente pega aquele momento assim da nossa vida para a gente pensar sobre ela? Eu sei que isso é um pouco difícil no mundo atual que a gente vive hoje. A gente vive num mundo muito frenético, onde a gente não para muito para pensar. A gente só vai vivendo no automático, vivendo a nossa rotina dia após dia, sem pensar nela e sem planejar algo que esteja mais de acordo com o que a gente quer para a nossa vida. Então, eu vou aproveitar este momento, foi por isso que eu botei esse take aí inicial, eu vou aproveitar esse momento para fazer um din-din, né, também no verão italiano, mas também para refletir um pouquinho sobre esse meu momento. E aí agora eu vou falar para vocês algo bem pessoal, tá? Eu ando me sentindo, e aí, talvez eu tenha percebido somente agora, mas eu ando me sentindo muito dependente, tanto financeiramente quanto, sei lá, poder de decisões, nos últimos anos. E aí eu penso que a culpa não é da pessoa que eu estou dependente. A culpa é minha, porque a gente tem que confessar que muitas vezes é extremamente cômodo nós sermos dependentes de alguém. Porque a gente tem alguém ali que resolve tudo, que toma as decisões. Então, isso muitas vezes é o que nosso cérebro quer, comodidade. Então, muitas vezes a culpa é nossa, sim, de estar naquele espaço totalmente dependente pela comodidade que isso resulta. E isso que eu estou confessando aqui para vocês é extremamente estranho de eu falar, porque eu sempre fui a pessoa decidida, a pessoa que resolvia tudo, a pessoa que tomava todas as decisões, ia lá e fazia. Enfim, eu sempre fui muito independente. Mas quando eu vim morar fora, morar fora é uma experiência extremamente intensa. E ela mexe muito com a gente em todos os sentidos, né? Então, tu tá morando fora, tu tá aprendendo um novo idioma, tu é um bebê, né, num novo idioma, tu acaba sendo dependente de certas coisas, documentações, pessoas, enfim, tem um monte de coisa e isso tudo mexe muito com a nossa cabeça. E também, muitas vezes, nos coloca em situações que a gente achava que a gente nunca ia passar na vida. E aí eu vou contar para vocês uma coisa agora, para mostrar que talvez eu esteja bem incomodada nesse momento que eu estou vivendo, porque talvez, estou sempre refletindo com vocês aqui, tá? Por isso que eu falo muito talvez. Eu tenho uma personalidade de uma pessoa independente. Eu lembro que quando eu era criança, perguntam, né, pra gente o que a gente quer fazer, o que a gente quer ser, um sonho que a gente tem. E eu lembro que um dos meus sonhos era dirigir e ter meu carro. Por quê? Porque na minha cabeça eu pensava, se eu dirigir e ter meu carro, eu vou para onde eu quero, quando eu quero, a hora que eu quero. Ainda mais uma mulher, né? A gente sabe como é o mundo. Então, isso eu enxergo hoje como uma criança que queria a sua independência. Então, eu sempre entrava, às vezes, no carro lá do meu pai e me imaginava dirigindo. Outra curiosidade sobre mim, hoje, atualmente, ironicamente ou não, eu não gosto de dirigir. Eu tinha meu carro no Brasil, eu tenho carteira, vou converter a minha carteira aqui para a Itália também,
mas eu não gosto de dirigir, não. E a dependência, principalmente para nós que somos mulheres, ela mexe muito em vários aspectos, né? Mexe muito com a questão da nossa autoestima, com a nossa visão que a gente tem de mundo, e eu acho que principalmente com a nossa visão de nós mesmas, como que a gente se enxerga. Porque muitas vezes a gente fica dependente da opinião dos outros sobre nós mesmas. E aí agora eu vou trazer outro ponto aqui para vocês, é que muitas vezes nós nos acomodamos em uma situação de dependência porque nós, mulheres principalmente, nós fomos criadas em um meio assim, onde a gente tinha um pai, né, a figura, o centro de tudo, o pai, aquele provedor, e aí a gente tem a mãe, a figura ali feminina, onde ela é totalmente dependente do pai e só acompanha os passos que ele dá. Então, as decisões daquele meio, daquela casa, elas são todas do pai, da figura masculina. Então, eu acredito que o nosso subconsciente ali, ele acaba internalizando isso como natural, como normal. E eu tô falando isso não de uma pessoa totalmente distante dessa situação. É justamente o contrário. Eu estou nessa situação. Porque eu venho de uma família onde os meus pais, né, que é o relacionamento base que a gente tem para a nossa vida depois, o relacionamento dos meus pais, eles eram muito baseado nisso, nessa estrutura patriarcal. É muito louco eu falar isso, porque eu sempre fui, e continuo sendo, muito crítica dessa estrutura patriarcal, onde tem o homem como centro de tudo. É claro que eu sei que muitas coisas mudaram, as coisas melhoraram bastante, mas eu acho que a estrutura ela ainda continua, barreiras estão sendo quebradas, destruídas, mas ainda existe isso. E eu fui criada num meio desse, onde todas as decisões, elas eram passadas pro meu pai. O meu pai era o centro da casa, né? O meu pai era, por mais que minha mãe sempre trabalhou, mas o meu pai era meio que o provedor ali, né? E tal, ele tomava todas as decisões e a minha mãe era como uma coadjuvante ali, né? Então, eu falo era porque meus pais hoje são separados, tá? Mas eu trago mais a questão, principalmente da nossa infância, né? Que a gente internaliza muitas coisas nesse período. E nesse período, eu vivia com os meus pais e eu percebia essa estrutura dentro da minha casa. E que eu acredito que hoje influencia um pouco, sim, no meu comportamento e até nas minhas decisões e talvez até, né, nesse momento que eu estou vivendo de dependência. Mas, como eu sempre digo, eu acho que o importante de tudo, o primeiro passo de tudo, é a gente detectar essa situação, que no meu caso é um problema, é algo que está me incomodando. Tem muitas mulheres que percebem que são totalmente dependentes de alguém. E quando eu tô falando dependentes, tá? Eu não tô falando só de marido. Eu trouxe o exemplo aqui de família, né? De pai, mãe ali, marido e mulher. Mas também tem a questão de, sei lá, irmão, mãe, pai, né? Enfim, eu acho que tem várias questões, assim, de dependência, não só de marido e mulher. Voltando, tem algumas pessoas, né? E claro que eu direciono muito para mulheres, que não se incomodam com isso, que tá tudo bem, né? Eu ser dependente, eu gosto, e não tem problema nenhum. Que, obviamente, não é o meu caso, porque eu tô aqui, né, expondo, refletindo com você sobre isso. Agora eu lembrei de uma conversa que eu tive com uma amiga minha, onde a gente estava ali rindo, brincando e falando besteira, né? E ela falou que o sonho dela era ser esposa troféu. Pra quem não sabe, esposa troféu é que é sustentada pelo marido, né? Que o marido faz tudo, enfim. E depois daquela conversa, eu fiquei pensando. E eu me coloquei numa situação onde eu era uma esposa troféu, tá? Pra ver como que eu reagia, como que o meu corpo ele ia reagir àquela minha imaginação. E eu me incomodei bastante. Eu fiquei pensando, gente, imagina eu ter que pedir dinheiro, ter uma dependência totalmente de uma pessoa. Eu fiquei bem incomodada com aquilo. Ou seja, eu coloquei ali na minha imaginação e percebi que realmente, talvez ser esposa troféu não é a minha profissão ideal. Foi através dessa brincadeira aí, dessa imaginação e de eu ficar sempre refletindo. Eu sou uma pessoa que reflito muito sobre eu mesma.
é que eu percebi que essa não é uma vida que eu quero. Parece que eu necessito sempre de ter o meu próprio dinheiro, de tomar as minhas decisões, de fazer o que eu quero na hora que eu quero, dar o rumo para minha vida, sem depender de ninguém para tomar as decisões por mim. Outra coisa que eu lembrei agora, hoje estou lembrando de muitas coisas, né? Minha cabeça está meio frenética hoje. Que existem alguns memes aí, principalmente no Instagram, onde as pessoas falam, que saudade de ser criança, que a gente não tinha boleto para pagar, que a gente só deitava, tomava um leite com Nescau e via desenho. Essa parte até eu tenho saudade também, sabe? Essa parte assim eu não vou negar não, essa parte do leite com Nescau e deitar para ver um desenho, eu adorava Três Espiãs demais. Não sei se vocês gostavam. Essa parte eu até tenho saudade sim, tá? Não vou mentir. Mas a parte ali dos boletos, tá? Não gosto de pagar boleto. Mas, de modo geral, eu não tenho saudade. Eu tenho saudade só dessa parte aí do Nescau mesmo. Por quê? Porque quando a gente é criança, adolescente ali, até a gente conseguir a nossa independência, virar adulto, a gente é dependente de alguém. Então, tudo a gente tem que pedir. A gente tem que pedir para ir em tal lugar, a gente tem que pedir dinheiro, a gente não toma as nossas decisões. E eu sempre tive um espírito meio independente. Eu acho também que deve ter uma questão assim da minha criação, porque eu sou filha única e os meus pais eles tinham que trabalhar, então eu fui para creche muito cedo, né, para escolinha, enfim, e fui para, sei lá, tinha 1 ano. Então eu sempre fiquei o dia inteiro em escola e acaba que tu torna a criança mais independente. Então eu acho que tem uma questão assim um pouco da minha criação. Mas eu não tenho saudade disso. Porque toda vez que eu penso, principalmente quando a gente é adolescente, né? De eu ter que estar pedindo, gente, agora eu saio e faço o que eu quero, sabe? Eu não tenho que ligar e pedir pra minha mãe, até porque minha mãe tá do outro lado do mundo, pedir pra minha mãe, eu posso ir em tal lugar, eu posso fazer tal coisa, eu posso comprar tal coisa. Não. E isso, pra mim, é uma conquista que a vida adulta dá, bizarra, assim, que eu amo, eu adoro isso. Então, essa parte, só um adendo, eu não tenho saudade de ser criança ou / adolescente, porque eu tenho um espírito muito independente, que é algo que a gente não tem, né, quando a gente depende ali dos nossos pais ou de alguém que nos cria. Bom, como todos os meus outros vídeos, eu sempre procuro trazer um vídeo, e às vezes eu trago takes iniciais, às vezes eu não trago, enfim, de alguma situação que eu estou passando no momento, para a gente refletir junto. Eu fiz esse canal não com o intuito de trazer dicas. Eu até trago algumas dicas, tá? Baseado no que eu estou vivendo, nas experiências que eu tenho, enfim, no que eu faço para melhorar tal coisa. Mas não é o foco principal desse meu canal. O meu foco é trazer aspectos, né, que eu estou vivendo na minha vida para a gente refletir juntos e ajudar quem está num processo aí refletindo também sobre os temas. É por isso que muitas vezes vocês podem ver algum vídeo meu aí onde eu tô lá com o meu braço esticado gravando porque me veio algumas coisas na cabeça e eu resolvi parar e gravar ali mesmo onde eu tô para as coisas não fugirem, né, do que eu tô pensando, para a gente refletir junto sobre um tema. E hoje eu resolvi falar sobre esse tema que está me incomodando e que eu estou, né, indo para um processo de reflexão sobre ele, que é a dependência e independência. E antes de finalizar esse vídeo, eu só queria trazer uma reflexão para vocês, que me veio agora também, que eu acho que talvez a independência ela não seja sobre a gente fazer tudo sozinha. A gente pode estar com alguém e ser extremamente independente. Mas eu acho que seja sobre a gente ter autonomia suficiente para a gente escolher o nosso próprio caminho e, principalmente, a gente continuar como protagonista da nossa vida. Bom, então é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a pensar sobre a independência. Esteja tu ou não em um processo de dependência, independência e esteja aí pensando sobre esse tema. Então, um beijo, se cuidem e até o próximo vídeo.